Boa tarde e a paz do Senhor Jesus a você que me ouve aqui no canal. Chegando, meus amados irmãos, mais um devocional aqui neste canal e a paz do Senhor Jesus está entrando com mais força na sua vida. Se você acredita que o Senhor está chegando com mais força nessa tarde, na sua casa, para consertar, para ajeitar, para superar, para restituir, creia que assim irá acontecer. O Deus de poder e de graça é o Deus que age quando você mais precisa. Hoje no devocional, eu peço, como sempre, abra o seu coração para ouvir uma palavra muito forte neste momento. Uma palavra muito forte, eu confesso que é muito forte. E ao final do vídeo, eu vou fazer aquela oração da fé. E você vai unir a fé comigo para receber a vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos aqui agradecer a audiência, vamos dizer assim, dos irmãos da Igreja Nova Aliança com Deus, ali nas Pedrinhas, as irmãs Celiane, a irmã Elisângela, tá? Aí o irmão que está sempre ouvindo as orações aqui, o irmão Pedro, lá no Arapuá, Deus abençoe. O amigo Novinho, lá em São Tomé, aqui no interior do Rio Grande do Norte, Deus abençoe. Aos amigos e irmãos lá de Minas Gerais também que acompanham o nosso trabalho. A você que é novo inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, muita alegria. Eu sou o pastor Cassimiro Júnior, aqui do Rio Grande do Norte. E a palavra de hoje, o devocional desta tarde, está aqui em Isaías 59. Deus me tocou de novo para trazer esta palavra e agora com mais detalhes. É que Deus havia me tocado para falar sobre Isaías 59 em apenas um versículo no outro canal no YouTube aqui na internet. E Deus me trouxe aqui para explicar os detalhes da sua revelação nessa palavra no devocional de hoje aqui no canal da Igreja Nova Aliança com Deus. Diz assim o texto nos versos 1, 2 e 3. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. O verso 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Nós observamos no verso 1 de Isaías 59, no versículo 1, uma passagem que muito de nós evangélicos cristãos nos apegamos a ela com muita fé, com muita alegria, uma passagem que nós abraçamos com muito fervor, porque no versículo 1 o texto diz que o Senhor não está com as mãos encolhidas. Aqui diz que Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar. E que também o Senhor não está com o ouvido tapado, com o ouvido agravado, para que não possa ouvir. E isso é muito bom, não é verdade? É muito bom saber que Deus não está com o ouvido tapado e nem está com a mão encolhida. É muito bom saber que Deus, Ele pode agir, Ele pode ouvir em favor de cada pessoa aqui nesta terra. E isso é maravilhoso, sim ou não? Só que os versos 2 e 3 traduzem outra realidade,
E é preciso que nós entendamos nesta tarde o que o contexto geral está se revelando. Aqui diz que no verso 2 que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem a divisão entre Deus e nós. Então, o que deixa uma pessoa, o que torna uma pessoa distante de Deus, na verdade, é o pecado. É a iniquidade que deixa uma pessoa longe de Deus. Não sou eu que estou propondo uma ideia. Não é a Igreja Nova Aliança que tem esse entendimento, essa doutrina, que somente na Igreja Nova Aliança é assim que as pessoas falam lá e pregam esse ensinamento. Não é. Aqui não é um regulamento interno do documento da igreja. Não é. Aqui é a palavra de Deus que diz que quando uma pessoa está em pecado, que quando um ser vivente, um ser humano, homem, mulher, um jovem, está vivendo na iniquidade, essa pessoa distancia-se automaticamente de Deus. É bem certo dizer que esta pessoa que vive assim está comendo, se alimentando, trabalhando, bebendo, dançando, viajando, enfim, está na visão humana, está normal, está muito bem. Por quê? Porque está vivendo pela misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Porque o amor de Deus, meus irmãos, a Bíblia fala sobre isso, a misericórdia do Senhor sobre as pessoas é como a chuva. Quando Deus envia a chuva à terra, a chuva molha a terra de todas as pessoas. Quando Deus manda o inverno, manda a chuva para a terra, qualquer pessoa recebe a chuva, sim ou não? Os bons e os maus. Deus não manda a chuva somente para quem é da igreja, não é verdade? Deus não manda inverno somente para quem está cultuando a Ele, pregando, se consagrando, os evangélicos, os cristãos, os católicos. Não é assim. Deus envia chuva para todos da terra. Por que Ele faz isso? Porque Deus é misericordioso. Então, uma pessoa que está distante de Deus pelos pecados cometidos não arrependidos, uma pessoa que pratica a iniquidade, ela está longe do Senhor, do texto diz em Isaías 59, mas mesmo assim está vivendo, porque Deus ama o pecador. Não é eu que falo, é a Bíblia que diz que Deus ama o pecador. Deus só fica entristecido e Ele abomina e não gosta quando a pessoa pratica o pecado. Então a prática do pecado, a prática do erro constante e não arrependido, tá? Isso deixa o coração de Deus entristecido. E aí é importante saber e lembrar que cada um de nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. Então a Bíblia diz que Deus não está com a mão encolhida, para que não possa agir. Deus não está com um braço engessado, não é uma pessoa aleijada do braço, não é. Deus não tem problema físico no braço. A mão do Senhor está estendida, não está encolhida para que não possa agir. E o ouvido dele está muito bom, obrigado. O ouvido do Senhor pode ouvir o clamor de quem está gritando por socorro. Agora, no verso 2 de Isaías 59, nós observamos que o Espírito Santo usa o profeta para deixar escrito que quando nós estamos em erro, automaticamente nós nos distanciamos da glória de Deus. E para encerrar essa meditação nesse devocional de hoje, o verso 3 diz assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente
e a vossa língua pronuncia perversidade. Então as mãos estão sujas e os lábios, a língua, também estão contaminados. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que é cristã, não evangélica, mas é cristã católica. Eu estava conversando com essa pessoa e cheguei ao ponto de afirmar algo nesse sentido. O que, afinal? Eu chegava a dizer naquela oportunidade que nós pecamos todos os dias. A diferença entre uma pessoa e outra, pecadora, é que alguns, ao pecarem, quando o Espírito Santo cobra que a pessoa está pecando e começa a cobrar, aí a pessoa corre para os pés de Jesus imediatamente. Não deixa o pecado amadurecer, mas corre ligeiro e pede perdão a Deus, se arrepende e abandona aquela prática do pecado. Outros pecam e muitas vezes nem sentem a cobrança de Deus pelo Espírito Santo, porque já perdeu o temor, já perdeu, na verdade, o senso comum das coisas de Deus. Então fica somente uma frase no coração dessas pessoas. Que frase é essa? Deus me perdoa. Mas continua praticando os mesmos erros. E fica aquela coisa, Deus me ama. Porque é um só Deus, Deus é um só. E fica praticando as mesmas coisas, nem pede perdão a Deus, nem deixa a prática do pecado. Então há uma diferença. O texto diz, lá em Malaquias, em Zacarias, que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. E aqui diz o verso 3 de Isaías 59, que pelas nossas mãos e pela nossa boca, nossa língua, nós praticamos pecados. É isso que nos faz compreender quantas vezes nós colocamos as nossas mãos, como se diz, em coisas que não são para a gente colocar. Quantas vezes nós colocamos as nossas mãos quando nós nem éramos para entrar naquele lugar, naquele ambiente, naquela situação. E muitas vezes colocamos as mãos, colocamos os pés, colocamos o nosso corpo e desagradamos a Deus, às vezes percebendo, mas com teimosia, e às vezes sem perceber, estamos desagradando ao céu. Quantas vezes falamos, como diz o texto no verso 3, falsamente, com a língua mentirosa, com os lábios enganosos. A Bíblia diz lá em Ezequiel, nos tempos do profeta Ezequiel, Deus usou o profeta para dizer assim: diga a este povo, povo de Israel, que estão até cantando na igreja, estão até louvando, pregando, usam a boca para abrir a boca e falar do meu nome, mas estão com os lábios enganosos. Sabia que tem pessoas que falam mentiras? Sabia que tem pessoas que dizem que amam a Deus e não amam? Por que não amam? Porque as práticas são contrárias ao que estão dizendo. Como assim? Se eu amo a Deus, no mínimo, eu preciso estar obedecendo a Deus. Se eu de fato amo ao Senhor, eu preciso estar diferente, mudar de vida, me converter ao Senhor. E tem gente que não está entendendo. Eu quero repetir, não o que estou dizendo, o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que em Isaías 59, que existe uma divisão, gente. Isso aqui é muito forte. Existe uma divisão entre Deus e um ser humano, entre Deus e uma pessoa. Quando? Quando a pessoa está longe da igreja, quando a pessoa perde o culto. Não é assim. A divisão que existe entre Deus e uma pessoa é quando a pessoa pratica o pecado e não se arrepende. Está aqui, verso 2, para encerrar. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. É um texto muito forte e muito claro. Quem lê já entende. O que divide é ficar distante você de Deus,
ser humano, cada um de nós, é o pecado, é a iniquidade. É a iniquidade que deixa a pessoa distante de Deus. Quando está em iniquidade, que não se arrepende e continua praticando, não podemos nos enganar. E também não podemos enganar ninguém para nos parecer simpáticos e amorosos. Porque o próprio Deus já falou sobre esse assunto. O que fazer agora, pastor? É nos reconciliar com Cristo, nos reconciliar com Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Medite nesta palavra, se alimente das Escrituras Sagradas, não se contamine com o que o seu coração está dizendo muitas vezes, porque o seu coração, nosso coração é enganoso. Medite nas Escrituras Sagradas. Amém? Se você acredita, digite amém, escreva alguma coisa nos comentários. Aonde você está me ouvindo? Eu quero mandar um abraço, um alô para você em qualquer lugar do Brasil. Vamos fazer uma oração? Oremos com toda a fé. Querido Deus e poderoso Pai, nesse momento, meu Deus, estou aqui com esta pessoa em oração. Não tem sido fácil, meu Pai, mas o Senhor tem dado força e escape. E é por isso que nesta tarde eu exalto o teu santo nome. Eu não sei que horas essa pessoa vai ouvir esta oração. Se vai ser nesta tarde, ó Deus, de sexta-feira, se vai ser à noite de sexta-feira, no sábado à noite, domingo, segunda, não sei o horário, nem o dia da semana. Mas eu sei que alguém nesta hora que me ouve vai ser tocada pelo teu poder. Porque tu és o Deus que disse que a palavra do Senhor lançada não cai por terra, não volta vazia. Em o nome do Senhor Jesus, entra, meu Pai, nesta vida agora. Faz um milagre nesta casa. Não permita que esta pessoa que me ouve fique do mesmo jeito. E você que está me ouvindo, vai crendo, vai recebendo. Você que me ouve nesta tarde, acredite que não sou eu que estou dizendo. É a palavra que diz que há uma distância entre Deus e uma pessoa quando se está pecando e não se arrependendo. O Espírito Santo de Deus começa a agir nesta filha, neste filho, neste homem, nesta mulher, e começa a entregar o necessário, meu Deus. Ajuda quem está fraco, quem está abatido, ó Pai. Faz um grande milagre, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Reverte o quadro da situação. Entra, meu Deus, no hospital, chega com cura, com libertação. Levanta quem está desanimado, Senhor. Não permita que este homem, ele vá embora deixando a mulher, os filhos, ó Deus. Que a mão do Senhor que não está encolhida, que o teu ouvido que não está agravado, possam estar disponíveis, ó Pai, para fazer a obra que o Senhor começou a fazer. E eu creio que quando o Senhor começa a boa obra, há de encerrar a boa obra. Em nome de Jesus. Você que crê no poder da oração, você que crê que Deus faz milagre nos dias de hoje, digite, eu creio e tomo posse. Diga o seu nome, aonde você está, qual a sua cidade, que eu quero orar por você, tá bom? Acompanhe os nossos vídeos aqui no canal de Devocional. Nós colocamos palavra de Deus e oramos pela sua vida. Se você quer acompanhar o nosso trabalho, se inscreva nesse canal. Eu me despeço por enquanto e volto em breve com mais um devocional diário aqui no canal. Fica com Deus.